Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade, também todos aqueles que nos seus lares acompanham através das redes sociais a Santa Missa dessa noite. Hoje a igreja celebra o segundo domingo da Páscoa, também chamado o Domingo da Divina Misericórdia. Nós ouvimos no Evangelho de São João, descreve, narra para nós um pouquinho Jesus, agora ressuscitado, que começa a aparecer aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Não é a primeira vez que Jesus aparece, Jesus já apareceu outras vezes, e todas as vezes que Cristo ressuscitado aparece, eles não compreendem e não são capazes de identificar sem que sejam ajudados pelo poder de Deus, ou pelo alto, pelo Espírito Santo. Hoje também diz que ao anoitecer daquele dia, primeiro da semana, veja que estando fechadas as portas, por medo dos judeus, Jesus entrou, se colocou no meio deles, e querendo acalmá-los, eles estão cheios de medo, porque o medo, porque para eles ainda está muito forte tudo aquilo que aconteceu na Sexta-feira Santa. O coração deles ainda está cheio de dúvidas, eles ainda não entenderam por que o Messias esperado, lembremos sempre que de uma certa forma, a vinda, a maneira como Jesus se apresentou ao mundo frustrou a expectativa de muitas pessoas, não só das autoridades, dos mestres da lei, fariseus, que esperavam um Messias triunfante, um guerreiro, um justiceiro, um vingador, um agitador das massas, um revolucionário. Era esta a expectativa que o povo nutria quando se falava que o Messias iria vir. Ele deveria vir com essas características: forte, guerreiro, vingativo, cheio de poder. Este era o Messias esperado por todos. Quando Jesus se apresenta de uma maneira humilde, mansa, pacífica, tem poder, mas não é um poder para forçar ninguém, não usa o poder para pisar em ninguém, nem para dominar. O seu poder era para conquistar a força do amor, não é a força da briga, da guerra, da revolução, não é isso. Ele não se impõe pela sua autoridade, mas pela capacidade que tem de amar e perdoar as pessoas. Por isso que ele frustrou a expectativa de todos, inclusive dos seus discípulos, dos seus apóstolos, porque eles também esperavam um Messias com estas características, Então Jesus frustra a expectativa de todos, porque ele se apresenta de uma maneira simples e humilde. Não veio para condenar, não veio para julgar. Para aquele que estava no pecado, veio para chamar para sair do pecado e viver na graça. Para aqueles que andavam nas trevas, ele veio chamar para viver na luz. Para aqueles que estavam no caminho errado, chama para entrar no caminho certo. Para aqueles que viviam longe dele, os chama para perto dele. Para aquele que está doente, ele não veio trazer a morte, mas veio trazer a saúde. Para aquele que está na beira do aprisco ali, da montanha, não veio para dar uma empurradinha para facilitar que morra logo, não, veio para resgatar. Então a gente entende por que o coração dos apóstolos, discípulos, estão cheios de dúvida. E ainda mais tudo aquilo que aconteceu na sexta-feira. Imagine, você espera uma pessoa forte e poderosa, de repente é um Deus que morre, que é humilhado, que é desprezado, que é debochado, que não faz nada, que permanece quieto em silêncio. Imagine a cabeça deles, porque na cabeça deles nada daquilo que aconteceu com Cristo deveria, porque ele era o poderoso, o Todo-Poderoso. Não haviam entendido muita coisa,
E veja bem, mesmo depois de morrer e ressuscitar, mesmo depois de Jesus ter falado com ele, por isso que a gente tem que ter muita paciência na igreja também, né? Se nem os apóstolos que conviveram com Jesus 3 anos, comendo e bebendo, vendo, não entenderam muita coisa. Por isso que o padre tem que ter muita paciência também, né? Com a comunidade e com o povo, né? Se nem os apóstolos que comeram com Jesus, que ficaram 3 anos com ele, viram os milagres, ainda tinha dúvida no coração, imagine o que não pode acontecer conosco. Foi preciso que eles recebessem ajuda do alto. Derramarei sobre vocês. Veja, Jesus morreu, ressuscitou, e ainda mesmo depois de ressuscitado, Tomé, hoje diz Jesus, aparece. Tomé era um dos 12, viu tudo o que aconteceu com Jesus, sabia. Disseram para ele: olha, ele apareceu, nós vimos. Tomé disse: olha, se eu não vê-lo, se eu não tocar nas suas mãos, nas suas marcas, se eu não ver o lugar onde... Não acredito. Não adianta vocês me falar. Também algumas mulheres disseram por aí que foram ao túmulo, encontraram o túmulo vazio, parece que alguém roubou o corpo, não estava lá, está vendo? Todos estavam cheios de dúvida, todos, sem nenhuma exceção, daqueles que conviveram com Jesus durante 3 anos, e durante 3 anos Jesus não fez outra coisa a não ser evangelizar e catequizar. Disse belo e de bom tom, claramente, tudo aquilo que ia ver acontecer, que ele ia passar, mas ainda eles não haviam entendido. Ressuscita, aparece 1, 2, 3, tantas vezes. Se Jesus não dá uma mãozinha, se Deus não derrama lá do alto o Espírito Santo, o coração ainda continua duro e fechado. Veja o que são as consequências, como que o pecado, quando ele se enraiza no nosso coração, ele nos cega e nos impede de ver Deus na nossa vida, agindo na nossa vida. Por isso que nós precisamos muito da humildade. Um coração humilde vê a Deus. Um coração que não é humilde não verá Deus, não contempla Deus. Jesus aparece, percebe o medo, a insegurança, tenta acalmá-los. Por isso diz aqui: a paz esteja convosco. A primeira atitude de alguém quando chega e vê que está todo mundo agitado, não é colocar mais gasolina no fogo e nem lenha, é acalmar. Jesus era fantástico. Vê que os discípulos estão cheios de medo, inseguro, tudo acabou, tudo terminou, o mestre, mataram o mestre, não é o Messias. Se fosse o Messias, não teria passado por toda essa humilhação que passou. Certamente o Messias é um outro, era alguém muito próximo, muito parecido, mas não era o Messias. Veja tudo o que fizeram com ele, debocharam, humilharam. Se ele fosse poderoso, tivesse poder, ele teria feito alguma coisa, mas não fez nada, ficou quieto, ficou em silêncio. E Jesus depois diz: permanecei perto, dentro de poucos dias me manifestarei de novo. E é o Pentecostes, quando ele vai novamente. Veja, o ser humano sempre vai precisar da graça de Deus para compreender Deus. Por isso que nós não podemos nos afastar nunca da igreja, não podemos nos afastar jamais dos sacramentos, da palavra de Deus, da Eucaristia, porque longe de Deus e sem Deus na nossa vida, sem o conforto do sacramento, sem o perdão de Deus, sem a misericórdia de Deus sobre nós. Nós vimos os apóstolos, os discípulos, que conviveram com o mestre durante 3 dias, não foi 3 meses, nem 3 horas, foram 3 anos, não é pouca coisa. 3 anos, gente, dia e noite, viram milagre. Jesus fez tanto milagre diante deles, eles ficaram admirados, e mesmo assim ainda o coração estava cheio de dúvida. Foi preciso a ajuda do alto.
Depois sim, daí eles compreenderam. Então vamos ter essa humildade em sempre pedir ao Senhor que Ele venha ao encontro das nossas fraquezas, venha ao encontro das nossas misérias, tire do nosso coração toda e qualquer dúvida com relação à sua pessoa, à sua palavra e à sua presença. Ele é o Deus que age, que está presente, Ele ressuscitou, Ele está vivo, está presente na tua vida, na minha vida. Ele age na igreja, através dos sacramentos que Ele instituiu, todos os 7. Ele está presente na comunidade que reza, na comunidade que acolhe, que ama, que é a misericordiosa. Deus ali está presente. É isso que Ele espera de você e de mim. Nós somos os seus discípulos. O Espírito Santo, meus queridos, foi derramado sobre nós. Ele nos foi dado para compreendermos as coisas de Deus, para fazer com que o nosso coração se abra e compreenda aquilo que talvez a gente tenha dificuldade. Todos nós aqui, acredito sem exceção, recebemos o Espírito Santo no dia do nosso batismo, no dia da nossa confirmação. Foi derramado sobre nós pela mão do bispo a imposição. Nós fomos confirmados. São sacramentos que imprimem caráter. O batismo, a confirmação, né? E a ordem, a pessoa fica marcada indelevelmente na alma para toda a vida. É um consagrado de Deus. E o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, para que ela seja testemunha da verdade, do amor e da misericórdia. Uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, uma igreja misericordiosa. Por isso hoje é o domingo da Divina Misericórdia. E para finalizar, Santo Agostinho, falando da misericórdia, ele diz assim: não sei como ousas ou como te atreves a pedir perdão a Deus dos teus pecados, se você não está disposto a perdoar o teu irmão de todo o teu coração. Como que te atreves, como ousas querer que Deus te perdoe, e Ele sempre perdoa, todos os nossos pecados, se você ou eu não estamos dispostos a perdoar os nossos pecados, ou perdoar os pecados daqueles que nós ofendemos e também daqueles que nos ofenderam. Então, ao mesmo tempo, quando você e eu dobramos o joelho e pedimos: Senhor, perdoa as minhas faltas, perdoa os meus pecados, nós sabemos que Deus, na sua infinita bondade, vai estar sempre nos perdoando, seja o pecado que for. Não há pecado que a graça de Deus não seja capaz de cancelar em nós. São Paulo vai dizer: onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Para dizer que a misericórdia, a graça de Deus, ela é maior do que as nossas fraquezas. E todas as vezes que nós pedimos de coração perdão a Deus dos nossos pecados, nós temos a certeza que Deus, através da igreja, pois os pecados a quem perdoardes serão perdoados. Esse poder Jesus deu aos seus apóstolos, à sua igreja, aos sacerdotes. É Ele que perdoa na pessoa do ministro ordenado, e no sacramento da misericórdia, o sacramento da reconciliação, instituído: os pecados a quem vocês perdoardes serão perdoados, os pecados a quem vocês retiver serão retidos. Então esse poder de ligar e desligar, de perdoar, Jesus deu à sua igreja, junto com os outros sacramentos, e através dos seus ministros, que agem na pessoa do Cristo, recebendo o perdão dos pecados. Então que nós, todas as vezes que nós pedimos perdão a Deus, vamos olhar também: será que, assim como Deus me perdoa, será que eu também não tenho alguém com que eu devo perdoar? Lembra aquela passagem que diz: se estiver para fazer uma oferta a Deus, toda oferta feita a Deus é agradável, mas lembrares no teu coração que tem alguém com o qual você precisa se reconciliar, o que é para fazer primeiro? Deixa a tua oferta de lado, vai primeiro, se reconcilia com o teu irmão, e depois sim vem e faça a tua oferta a Deus. É assim que está escrito, ou o Padre Leonor está forçando o texto?
É assim que está escrito ou não? É assim que está escrito. Se estiveres para fazer a tua oferta a Deus, por mais agradável que ela seja, e lembrares que no teu coração existe mágoa, rancor, sentimento, para que a tua oferta seja agradável e aceita por Deus, primeiro deixa de lado a oferta, seja ela que for, ouro, prata, jóia, incenso, não se interessa. Se reconcilie com o teu irmão, perdoe, dê o perdão, receba o perdão, aí sim a tua oferta será agradável a Deus e as tuas preces será atendida. Talvez a gente vai entender porque, padre, eu rezo e Deus não me atende. Agora você já entendeu às vezes por que Deus não atende muitas preces por aí. Porque se eu estou com o coração cheio de raiva, rancor, e não sou capaz de perdoar, você pode acender 1 milhão de velas. Só cuide para não tacar fogo na igreja, né? Que o máximo que se pode conseguir é isso, queimar a igreja. A tua prece ou a minha não vai chegar aos ouvidos de Deus. Não tenha a menor dúvida disso. Se não perdoardes o teu irmão de coração. Porque Deus é o Deus do amor e da misericórdia. E assim como Ele nos perdoa todas as vezes, também nos convida a darmos e recebemos o perdão. É isso que é celebrar a misericórdia de Deus. Não é só uma palavra bonita. A misericórdia de Deus é infinita. Não é só um cantinho bonito não, viu? A misericórdia tem que ser vivida, tem que ser exercida. No dia a dia, na família, na igreja, no trabalho, nas pastorais, movimentos, enfim. Temos que fazer a experiência da misericórdia. Eu sei que não é fácil, mas é o que Deus nos pede e é condição para recebermos o perdão dele e também para que as nossas preces sejam ouvidas e não machuquem muito o joelho de muita gente por aí.